Dizem que o dinheiro não compra felicidade. E não compra mesmo. Mas, ele pode comprar uma paz danada. E pode também ser a mais doce das vinganças. Ninguém desconfia de uma velhinha ingênua, não é? Ninguém desconfia de quem conta centavo por centavo. Mas meu marido devia ter desconfiado, porque o preço da traição dele foi mais alto do que ele imaginava. E eu cobrei, com juros. 60 anos. Essa é a minha idade. Olhem para mim. Uma senhora comum, de cabelos grisalhos bem cuidados, talvez um pouco curvada pelos anos, um sorriso gentil no rosto. Quem vê, pensa: "Ah, Dona Beatriz, que vida tranquila deve ter levado, uma vida de luxo, ao lado de um marido bem-sucedido." É engraçado como a aparência engana, não é? A verdade é que por trás de toda essa fachada de família perfeita e casamento feliz, existia um abismo profundo, construído tijolo por tijolo pelas mãos de um homem que eu um dia amei mais do que a mim mesma. Meu querido esposo, Dr. Guilherme Bittencourt. Guilherme. O nome já carregava uma pompa. Ele era advogado, um criminalista famoso na cidade. Carro importado, casa em bairro nobre, viagens para a Europa, um prestígio invejável. Casamos cedo, eu com 20 e ele com 25. Ele era charmoso, inteligente, ambicioso. Eu, uma moça romântica, vinda de uma família mais modesta, que acreditava no amor para toda a vida e nos contos de fadas. Meu sonho era construir um lar, ter filhos, ser feliz. E ele prometeu tudo isso. Nos primeiros anos, ele até tentou cumprir. Morávamos numa casa bonita, mas ainda não era a mansão que ele queria. Ele trabalhava incansavelmente e eu o apoiava em tudo. Fazia o jantar que ele gostava, cuidava da casa, administrava as contas do dia a dia. Éramos um time. Tivemos 2 filhos, Mariana e Pedro. Eles eram a luz da minha vida. Eu me dedicava a eles de corpo e alma. Vê-los crescer, brincar, aprender, isso me preenchia. Achava que a nossa felicidade era sólida, inabalável. As primeiras fissuras no meu paraíso particular começaram pequenas, quase imperceptíveis. Eram telefonemas estranhos que ele atendia em voz baixa no corredor. Eram viagens a trabalho que se estendiam demais, sem muitas explicações. Eram o cheiro de um perfume feminino que não era o meu, impregnado na camisa dele quando ele voltava para casa. Eu notava, sim, mas preferia acreditar nas desculpas esfarrapadas. É estresse do trabalho, Beatriz. Você está imaginando coisas. E eu, na minha ingenuidade, na minha vontade de manter a família unida, acreditava, ou fingia acreditar. A primeira vez que a verdade me bateu de frente foi num jantar de confraternização do escritório dele. Eu estava tão orgulhosa de Guilherme, ele era o centro das atenções. Mas então, uma colega dele, uma secretária, se aproximou de mim com um sorriso forçado e um olhar de pena. "Ah, Dona Beatriz, que bom que a senhora está aqui. O doutor Guilherme sempre fala tão bem da senhora e da outra." A palavra outra caiu como uma pedra no meu estômago. Eu mal consegui responder. Meu corpo gelou, meu coração disparou. Eu sabia que não era imaginação, não era estresse, era traição. Voltei para casa naquela noite como um zumbi. Meu mundo tinha desabado. Confrontaria Guilherme? Faria um escândalo? Não, a covardia me consumiu, a vergonha, o medo de destruir minha família, de perder tudo que eu tinha construído. Meus filhos eram pequenos, eu não queria que eles vivessem num lar desfeito. Então, engoli o choro, engoli a dor e fingi que nada tinha acontecido. Aquela foi a primeira vez que vesti a máscara da esposa perfeita, da mãe abnegada, que não vê o que acontece debaixo do próprio nariz. E essa máscara, ela se tornaria minha companheira por décadas. Guilherme, percebendo que eu não havia reagido, se tornou mais ousado.
As amantes não eram mais segredos tão bem guardados. Ele começou a se gabar sutilmente, a deixar pistas, a tratar-me com um desdém que doía mais do que qualquer tapa. Beatriz, você não entende de negócios, deixa que eu cuide das finanças. Ou, essa sua roupa está um pouco antiquada, não acha? E eu, com a máscara no rosto, sorria e assentia. Por dentro, porém, uma ferida profunda se abria. A dor da traição se misturava com a dor da humilhação. Ele era um narcisista, um homem que precisava da admiração constante, não só das amantes, mas também da sociedade. E eu era parte daquela imagem, a esposa impecável, a anfitriã perfeita, a mãe dos filhos bem-educados. Eu era um troféu em sua estante. E ele não podia se dar ao luxo de me perder, pois isso mancharia sua reputação. Então, ele me mantinha ali, me suportava enquanto vivia suas vidas duplas, triplas, com um sorriso cínico nos lábios. Eu me sentia pequena, insignificante. Minha autoestima foi se esvaindo. Eu era apenas a S.R. Bittencourt, a sombra de um homem que me enganava e me desvalorizava. Mas, em algum lugar lá no fundo da minha alma, uma chama começava a se acender. Não era a chama do amor nem da paixão. Era a chama da raiva, uma raiva fria, silenciosa, que me dizia que ele não ficaria impune. Que um dia ele pagaria por cada lágrima que eu derramei, por cada humilhação que eu engoli. Naquele momento, ainda não sabia como, mas a semente da vingança foi plantada. E ela germinaria em segredo, sob a aparência perfeita do nosso casamento feliz. A raiva. A raiva pode ser um veneno corrosivo, mas também pode ser um motor poderoso. Para mim, ela foi o motor. Depois daquela primeira descoberta e de tantas outras que se seguiram, eu parei de chorar, parei de me lamentar, comecei a observar, a ouvir, a planejar. Meu marido, o grande doutor Guilherme Bittencourt, era um homem inteligente nos negócios, mas um tolo na vida pessoal. Ele me subestimava, achava que eu era apenas uma dona de casa ingênua, incapaz de entender o mundo dos números e das transações. E eu, com um sorriso doce no rosto, o deixava pensar assim. Ele era obcecado por dinheiro e status. Achava que o dinheiro comprava tudo: respeito, poder, até mesmo amor. E nas suas traições ele era descuidado. Tinha amantes caras, fazia viagens luxuosas, comprava presentes extravagantes e tudo isso deixava rastros. Roteiros de hotéis, faturas de cartão de crédito, recibos de joalherias. Ele deixava tudo na mesa do escritório dele, acreditando que eu nunca mexeria ou que eu não entenderia. Mas eu entendia. Eu sempre fui boa com números. Antes de casar, fiz um curso de contabilidade básica. Coisa simples, mas me deu uma base. E agora, com a raiva como minha professora, comecei a aprender de verdade. A cada mês, quando as faturas chegavam, eu pegava uma cópia discreta, antes que ele visse. Eu anotava, calculava, criava planilhas em cadernos antigos escondidos debaixo do colchão. Detalhes de cada gasto com as amantes, cada viagem secreta, cada investimento suspeito. Minha vingança não seria um escândalo. Escândalos fazem barulho, mas o pó baixa rápido. E eu não queria que o pó baixasse. Eu queria que ele sentisse a dor da perda, a dor da humilhação, a dor da ruína, exatamente como eu senti, mas sem que ele pudesse me culpar abertamente. Eu queria que ele visse a teia que eu teci por anos e percebesse que foi a própria arrogância dele que o prendeu nela. A vingança seria financeira. Ele tirou meu amor, minha dignidade. Eu tiraria dele o que ele mais amava: o dinheiro. Comecei de forma sutil. Mário, nosso contador, era um sujeito honesto, mas um pouco distraído. Eu comecei a
ajudá-lo com a organização dos documentos. Mário, deixe-me organizar esses recibos para você. Não se preocupe, eu entendo de números. E assim eu tinha acesso a tudo: notas fiscais, contratos, extratos bancários. Comecei a aprender a linguagem dele, a linguagem do dinheiro. Descobri as falcatruas, os desvios, as empresas de fachada. Guilherme não era apenas um advogado bem-sucedido, ele era um homem corrupto. Ele lavava dinheiro, sonegava impostos, fazia acordos ilícitos para seus clientes ricos. Ele acreditava ser intocável. E eu, sua esposa ingênua, fui acumulando as provas. Não em casa, claro. Eu aluguei um pequeno cofre num banco diferente, no meu nome de solteira, e guardava tudo lá. Cópias de documentos, gravações de conversas que eu fazia discretamente, fotos que eu tirava com uma câmera pequena, daquelas antigas, que ele nunca desconfiaria. O plano se desenrolou por décadas. Anos, 20 anos talvez. As crianças cresceram, foram para a faculdade. Minha filha, Mariana, se tornou uma advogada brilhante, seguindo os passos do pai, mas com a honestidade da mãe. Meu filho Pedro virou engenheiro. Eu os criei para serem pessoas de caráter, para terem valores que o pai deles não teve. Eu era uma mãe presente, uma esposa exemplar para o mundo, enquanto por trás dos panos eu era uma arquiteta silenciosa de sua queda. Meu dinheiro, eu tinha o meu próprio. Ao longo dos anos, eu vendia bolos e doces para fora, sem que Guilherme soubesse. Ele me dava uma mesada gorda, mas eu economizava cada centavo e investia em pequenas coisas. Comprei um terreno modesto no interior, em meu nome de solteira. Comecei a plantar umas frutas, umas hortaliças e vendia na feira. Tudo discretamente. Ele achava que era meu hobby de velhinha. Mal sabia ele que aquele dinheiro estava sendo reinvestido, multiplicando-se, construindo minha própria fortaleza financeira para quando a hora da minha liberdade chegasse. O plano não era só destruir, era construir. Construir minha autonomia, minha segurança, para que quando eu o deixasse, eu não tivesse dependente dele. Eu queria sair daquela vida de cabeça erguida, com dignidade. Eu queria que ele ficasse sozinho, sem o dinheiro, sem a reputação, sem a esposa ingênua que o servia. Que ele sentisse na pele o que é perder tudo. A paciência era minha maior aliada. Esperar o momento certo, acumular mais provas, deixar que ele se enterrasse cada vez mais em suas próprias mentiras e ilegalidades. Eu observava cada passo dele, cada novo deslize, e guardava na minha mente e nos meus arquivos secretos cada detalhe. A vingança dos números. Frases de efeito, talvez, mas para mim era a mais pura e doce justiça. E eu, a arquiteta silenciosa, estava pronta para, no momento certo, puxar o tapete debaixo dos pés dele. Chegou o dia. Eu completei 60 anos. Bodas de diamante, de gelo, de traição. Guilherme organizou uma festa grandiosa, como ele gostava. Amigos influentes, colegas de trabalho, jornalistas, tudo para reforçar a imagem do casal perfeito, do advogado bem-sucedido. Eu estava ali, com um sorriso nos lábios, cumprimentando a todos, recebendo elogios pela minha elegância e dedicação. Por dentro, porém, eu sentia a adrenalina pulsando. O plano estava prestes a ser executado. Nesse dia, meus filhos já estavam adultos. Mariana, minha advogada. Pedro, meu engenheiro. Eu os preparei. Não contei os detalhes da vingança, mas comecei a expor aos poucos o caráter do pai deles. As traições, a frieza, o desrespeito. Eles, é claro, ficaram chocados, mas não duvidaram.
Já tinham notado o padrão de comportamento do pai, mas a profundidade da coisa era nova para eles. Eles me apoiaram, me deram a força que eu precisava para seguir em frente. Lúcia, minha irmã, que morava perto, também sabia de uma parte do meu plano. Ela me deu o apoio emocional que eu necessitava nesses anos de silêncio. A festa estava no auge. Discursos, brindes, risadas. Guilherme no centro, se gabando de suas conquistas, da sua família exemplar. Eu esperei o momento certo. Quando ele estava no púlpito, com o microfone na mão, proferindo um discurso sobre honestidade e integridade, a ironia! Eu dei o sinal. Não com palavras, mas com um simples olhar para Mariana, que estava ao meu lado. Mariana, minha filha, que também era advogada, mas com a integridade que ele não tinha, pregou o microfone de um dos músicos. O som da voz dela chamou a atenção de todos. Com licença, meu pai. Eu gostaria de fazer um brinde diferente. Um brinde à verdade. Guilherme a olhou, confuso. Os convidados, curiosos. Foi então que Mariana começou a exibir num telão, estrategicamente posicionado, cópias dos documentos que eu havia guardado por anos. Extratos bancários, com valores altíssimos de desvios, contratos com empresas de fachada, e-mails trocados com amantes, fotos de Guilherme em viagens a trabalho com outras mulheres. Cada imagem era um golpe. As vozes na sala diminuíram até virar um silêncio sepulcral. O rosto de Guilherme, antes confiante, foi ficando pálido. Depois, vermelho de raiva. Ele tentou impedi-la, mas a segurança do evento que eu mesma havia contratado através de um amigo de confiança o conteve. Enquanto as provas passavam no telão, eu peguei outro microfone e, com a voz firme, clara, sem um pingo de hesitação, comecei a narrar. Por 35 anos, eu fui a senhora Bittencourt, a esposa exemplar, a mãe dedicada, a que sorria enquanto era humilhada, a que engolia as traições, uma a uma. Mas hoje eu sou apenas Beatriz, e a Beatriz não se cala mais. A cada palavra, um arrepio percorria a sala. Detalhei cada traição, cada desvio financeiro, cada mentira. Usei os nomes, as datas, os valores. A voz dele, gravada em conversas que eu gravei escondida, se ouvia em alguns trechos, confessando suas falcatruas. Ele não tinha para onde correr. As provas eram irrefutáveis. Os convidados, chocados, começaram a cochichar, a se levantar. Alguns advogados presentes no evento já sabiam que as acusações financeiras eram gravíssimas, passíveis de prisão. Guilherme estava em choque. Ele me olhava com ódio, com incredulidade. Ele não conseguia acreditar que a ingênua Beatriz era responsável por sua derrocada. "Você vai me pagar por isso, sua louca!" Ele gritou, mas a voz dele não tinha mais a mesma força. Ele era um homem desmascarado, nu, diante de todos. Sua imagem, seu status, seu império, tudo desmoronava diante de seus olhos, na frente de sua própria festa de aniversário. A imprensa que estava presente para cobrir o evento social teve um prato cheio. As fotos, as filmagens. No dia seguinte, a história estava em todos os jornais. O grande doutor Guilherme Bittencourt, acusado de fraude, lavagem de dinheiro e traição pela própria esposa em seu aniversário de 60 anos. Era o fim da sua reputação, o fim da sua carreira, o fim da sua liberdade. A vingança dos números estava completa. E era mais doce do que eu jamais imaginei. Eu não senti remorso. Senti uma paz que nunca havia sentido em toda a minha vida.
uma liberdade que me abraçava. O império de mentiras de Guilherme havia desmoronado e eu era a arquiteta da sua queda. A revelação tinha sido feita e a justiça finalmente seria cumprida. Não a justiça dos tribunais apenas, mas a justiça da alma. E essa, para mim, era a que mais importava. O desmoronamento do império de Guilherme foi rápido e brutal. As notícias se espalharam como fogo. Ele foi afastado de seu escritório, investigado pela polícia e pela Receita Federal. Os processos judiciais se acumularam. Seus clientes o abandonaram, seus amigos desapareceram. A mansão, os carros importados, as contas bancárias recheadas, tudo foi bloqueado, investigado, penhorado. Ele, o homem que tanto amava o dinheiro, viu sua fortuna e seu status serem pulverizados em questão de semanas. Para mim, a vida mudou completamente. Não de imediato, é claro. Houve o choque da exposição, a curiosidade da mídia, o olhar de admiração e surpresa de muitas pessoas que me conheciam como a Senhora Perfeita. Meus filhos, Mariana e Pedro, foram meu maior apoio. Mariana, com sua expertise legal, me ajudou a navegar por todo o processo. Ela não só me defendeu, mas também me ajudou a proteger o pouco que era meu por direito e o que eu havia construído em segredo. O divórcio foi litigioso, claro. Guilherme tentou de tudo. Me caluniou, me ameaçou, tentou me intimidar, mas eu tinha as provas. Anos de coleta meticulosa. Ele não tinha como se defender. O processo se arrastou, mas no final a justiça dos homens também me deu razão. Eu saí do casamento com uma parte justa dos bens, acrescida de tudo que eu havia planejado e investido em meu nome. E ele ficou com as dívidas, os processos e a vergonha pública. A nova realidade de Beatriz, essa era uma realidade de liberdade. Pela primeira vez em décadas, eu não precisava usar a máscara. Podia ser eu mesma. A dor da traição ainda era uma cicatriz, sim, mas não era mais uma ferida aberta. Ela se transformou numa lembrança do caminho que eu percorri, da força que eu descobri em mim mesma. Eu me mudei da mansão. Aquele lugar estava impregnado de mentiras e falsidade. Vendi a casa e comprei uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro tranquilo, com um jardim grande onde eu podia plantar minhas flores e ervas. O dinheiro que eu acumulei, que eu salvei, que eu ganhei, ele me deu autonomia. Eu não precisava mais me preocupar com nada. Podia viajar, podia comprar as coisas que eu gostava, podia ajudar meus filhos e netos. Mas o mais importante, ele me deu a liberdade de escolher minha vida, de escolher meu tempo, de escolher com quem eu queria estar. Eu não era mais dependente de ninguém. Minha relação com Mariana e Pedro se aprofundou. Eles me viam não só como mãe, mas como uma mulher forte, inteligente, que lutou por sua dignidade. Eles aprenderam uma lição valiosa sobre justiça e sobre as consequências das escolhas. Meus netos são a minha alegria. Eu os pego na escola, conto histórias, e para eles eu sou apenas a vovó Bia, a que faz bolo delicioso e tem um jardim lindo. Eles não precisam saber dos detalhes da minha vingança, apenas que sua avó é uma mulher de fibra. Guilherme? Ele se tornou uma sombra do que foi. Perdeu tudo. A profissão, o dinheiro, a reputação. As amantes o abandonaram. Ele tentou recomeçar, mas não conseguiu. Sua arrogância o impediu de se adaptar. Ele vive agora em um apartamento pequeno, com poucos recursos,
processado por todos os lados. E a imagem dele, a do homem de sucesso e integridade, foi para sempre destruída. Ele foi obrigado a enfrentar a solidão e a miséria que ele um dia impôs a tantos outros, inclusive a mim. Eu não senti a pena dele. Senti o que tinha que sentir, a satisfação da justiça. A vingança não foi por ódio, ou pelo menos não só por ódio, foi por dignidade. Por 35 anos ele me pisou, me humilhou, me roubou. Não só dinheiro, mas paz, autoestima, a leveza da alma. E eu, na minha paciência, na minha discrição, tirei dele o que ele mais amava. A vingança financeira foi a forma mais limpa e eficaz de fazê-lo pagar pelos seus pecados. E a minha nova realidade? A minha nova realidade era a liberdade. A liberdade de ser apenas Beatriz, a mulher que renasceu das cinzas da traição e construiu sua própria vitória. Passaram-se alguns anos desde que a poeira baixou. A vida seguiu seu curso, mas agora com uma leveza que eu não sentia há décadas. Minha casa nova, com meu jardim, se tornou meu refúgio. Ali eu passo horas cuidando das minhas plantas, vendo-as florescer, assim como a minha própria vida floresceu depois de tanta tempestade. O silêncio da casa não é mais o silêncio da solidão, mas o silêncio da paz que eu tanto lutei para conquistar. A vingança, muitos diriam que não é um caminho nobre, que o perdão é mais elevado, e eu não discordo. Para alguns, o perdão é a resposta, mas para mim, que engoli tantas humilhações, que vivi por tanto tempo na sombra de um homem cruel e narcisista, a vingança foi necessária. Foi meu ato de redenção, de justiça própria. Foi a forma que eu encontrei para me libertar das amarras que ele me impus. Guilherme. Eu soube que ele tentou de tudo para se reerguer, mas não conseguiu. A mancha da sua reputação, as dívidas, os processos, tudo o arrastou para o fundo. Ele está velho, amargurado e completamente só. Aquelas amantes que ele ostentava sumiram quando ele perdeu o dinheiro. Os amigos que o bajulavam também. Ele colheu o que plantou, e eu não sinto alegria em sua miséria, mas sinto a justiça sendo feita. Aquele homem nunca valorizou nada além de poder e dinheiro, e eu tirei os dois dele, e em seu lugar ficou apenas o vazio. E eu não me tornei uma pessoa amarga, pelo contrário, a libertação me trouxe leveza. Eu ajudo um abrigo de animais aqui perto, faço trabalho voluntário em um asilo, gosto de pintar quadros, algo que eu nunca tive tempo para fazer na minha vida de senhora Bittencourt. Viajo com minhas amigas, rio alto, danço, vivo, de verdade, sem máscaras, sem segredos, sem medo. Meus filhos, Mariana e Pedro, me visitam sempre, e com eles meus netos, que são a pura alegria. Eles me veem feliz, em paz, e isso é o que importa. Eles cresceram em um ambiente de mais verdade, mesmo que a verdade sobre o pai tenha sido dolorosa. Eles aprenderam que a vida tem seus reveses, mas que a dignidade e a justiça podem prevalecer, se a gente tiver coragem de lutar por elas. Às vezes penso nas minhas decisões, em cada passo do plano, no medo que senti, na raiva que me impulsionou, mas no fim eu faria tudo de novo, porque a paz que eu sinto hoje, essa paz não tem preço.
É o sabor da liberdade, da dignidade reconquistada. É o doce sabor da paz que vem depois de uma batalha vencida. Eu não sou mais a Beatriz ingênua. Sou a Beatriz que aprendeu, que lutou e que venceu. A mulher que descobriu que mesmo na velhice, a vida pode recomeçar com mais força e mais verdade. Olho para o meu passado, para aquela jovem Beatriz que se casou sonhando com um paraíso e vejo a longa estrada que percorri, a estrada da dor, da paciência, da inteligência silenciosa. E hoje, aqui, sentada no meu jardim, com o sol batendo no rosto, eu sinto que cada centavo daquela vingança dos números valeu a pena. Não pelo dinheiro em si, mas pela liberdade que ele me trouxe, pelo direito de ser eu mesma, em paz. E por provar que até uma velhinha ingênua pode, com inteligência e determinação, reescrever seu próprio destino. E eu reescrevi com juros e correção monetária. O dinheiro não compra felicidade, mas ele pode comprar uma bela vingança e uma paz inigualável. E essa, meus caros, é a minha história.